Quando falamos de funções cognitivas na segunda infância, período que ocorre dos 3 aos 6 anos de idade, podemos perceber que há um desenvolvimento de forma mais complexa da atenção, memória e percepção. E hoje nós iremos trazer mais conceitos a respeito do desenvolvimento da memória nesta faixa etária. Até por volta dos 6 anos, as crianças apresentam ganhos importantes em termos de capacidade de armazenamento de informações. Sua memória de curto prazo aumentam de 2 para 4 itens entre os 2 e os 5 anos de idade, e a velocidade de processamento também aumentam gradativamente, graças à maturação neurológica e o aumento da experiência, conforme as crianças vão ganhando mais autonomia para interagir com o meio. Seus conhecimentos aumentam e, dessa forma, a retenção de informações vai se tornando algo mais fácil. Dentre alguns avanços cognitivos da memória está a função simbólica, que é a capacidade de usar símbolos. São representações mentais para as quais atribuímos significado, e sem eles não seríamos capazes de ler mapas, guardar fotos e reconhecê-las e nos comunicarmos verbalmente. Essas representações mentais ou símbolos ajudam a criança a pensar e se lembrar de coisas que não se encontram presentes. A criança começa a fazer uso de símbolos nesse estágio. Não precisam mais estar em contato com o objeto para que possam pensar nele, além de atribuir ou imaginar que pessoas ou objetos possuem outras capacidades, além das quais elas realmente têm. Bom, eu vou falar um pouco sobre entendimento de causalidade. O entendimento de causalidade possui uma elaboração de causa e efeito ainda egocêntrica e não é capaz de uma elaboração abstrata quanto à causalidade das coisas. Por exemplo, se a criança perceber que venta quando chove, logo, o vento é a causa da chuva, ou se chove é porque ventou. A gente pode perceber que não há uma elaboração abstrata, tampouco uma observação das características outras que influenciam na chuva. Outro exemplo é, por exemplo, quando a criança pode ter certeza que se não lavar as mãos antes de comer ficará doente. Isso é verdade absoluta para ela. Se há uma causa, haverá um efeito. Ela não entende o pode acontecer, somente o vai acontecer se. E aí é quando começam a perceber que alguns acontecimentos têm causas por consequências de outras ações, ou seja, desenvolvem um entendimento de causa e efeito. Outra coisa importante a ser comentada é que, segundo David Hume, todo conhecimento humano deriva das impressões. Só que, como nós fazemos essas impressões ficarem armazenadas nas nossas memórias, nas nossas ideias, nós começamos a conectar uma impressão, uma ideia à outra. Nós começamos a entender ou a jogar para o mundo uma conexão entre uma coisa e outra, o que nós chamamos de causa e efeito. Por exemplo, você vai lá e coloca o dedo na tomada e toma um choque. Causa: colocar o dedo na tomada, efeito: levar um choque. Isso foi impressão no momento, só que também fica registrado na sua ideia. Aí, na segunda vez, você vai lá de novo e coloca o dedo na tomada e toma um choque. Opa, peraí, você começou a achar uma semelhança entre os dois fatos, entre causa e efeito. Causa: colocar o dedo na tomada, efeito: levar um choque. Segundo David Hume, nós tentamos conectar causa e efeito porque isso construiria o nosso conhecimento, porque essa é a base do conhecimento humano. Para ele, nós observamos o mundo e é aí que reside o nosso conhecimento, nas impressões. Porém, essas impressões ficam armazenadas como memórias. Só que quando eu começo a conectar e fazer relação entre essas memórias, eu crio a conexão entre causa e efeito. Para ele, essa conexão existe no nosso intelecto, e a causa e efeito conectadas estão na nossa memória. E é aí, na segunda infância, que as crianças começam a perceber que
Alguns acontecimentos têm causas por consequências de outras ações, e aí elas começam a desenvolver um entendimento de causa e efeito. Bom, eu vou falar sobre entendimento de identidade e categorização. As crianças na segunda infância, elas conseguem entender que um objeto, mesmo que mude de forma, cor, textura, continua sendo o mesmo objeto. A categorização nada mais é que a capacidade de entender as diferenças. Por exemplo, coisas vivas de coisas inanimadas. Como diferenciar uma pedra de um ser humano. Com isso, consequentemente, elas desenvolvem a capacidade de classificar, como eu disse anteriormente, o ser humano é vivo e a pedra é um objeto inanimado. Com isso, a criança passa a ter a presença da empatia. E a partir do momento que ela entende que o ser vivo tem sentimentos e o inanimado não, ela começa a criar essa empatia dentro de si. E eu acredito que a criança passa a ter essa empatia de uma forma geral, não só com os seres humanos, mas com os animais, com a própria natureza até. Eles passam a ter essa percepção de que existem outras pessoas, que existem seres, até mesmo seres vivos, que podem acabar sentindo o que eles sentem. Bom, eu vou falar do desenvolvimento cognitivo na segunda infância, mais especificamente sobre o entendimento dos números. Durante essa fase, que vai dos 3 aos 6 anos, as crianças elas começam a dar os primeiros passos na compreensão matemática. E é fascinante observar como essa habilidade se desenvolve. Inicialmente, as crianças elas começam a reconhecer e nomear os números. Elas podem apontar para um objeto e dizer 1 ou 2 e até começar a contar de forma sequencial, muitas vezes com a ajuda dos dedos. No começo, essa contagem pode ser mais mecânica, sem uma compreensão profunda do que os números realmente significam. Por exemplo, uma criança de 3 anos ela pode contar até 10, mas não necessariamente entender que o número 5 representa 5 itens específicos. À medida que elas crescem, elas começam a desenvolver o conceito de correspondência 1 a 1, que é a habilidade de associar um número a cada objeto em um conjunto. Esse é um passo crucial para entender que a última contagem em uma sequência representa a quantidade total de itens. E esse conceito ele pode ser reforçado através de brincadeiras simples, como pedir para a criança contar brinquedos, ou peças, ou com jogos ou músicas. Outra coisa importante é a compreensão de que os números representam quantidades que podem ser comparadas. Crianças por volta de 4 a 5 anos começam a perceber que o 2 é menor que o 3, e adicionar ou remover objetos vai alterar a quantidade. Isso é o início do que chamamos de raciocínio aritmético básico. Além disso, as crianças elas começam a entender a ideia de números maiores e menores, e até mesmo a sequência numérica. Elas podem começar a reconhecer que após o 6 vem o 7, e assim por diante. E esse é o começo da construção de uma linha numérica mental que será fundamental no futuro delas, para compreender outras operações matemáticas. Mas é importante lembrar que cada criança ela se desenvolve no seu próprio ritmo. Mas oferecer oportunidades para que elas brinquem com números, seja através de jogos, como eu falei, músicas ou atividades do dia a dia, pode enriquecer muito essa fase do aprendizado delas. E é isso, esse trabalho foi apresentado pela Camila, pela Gabriela, pela Luana Gomes e pela Maria Isabela. Muito obrigada.